Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jovete Baca. E hoje falaremos do tema o que é a necropolítica, este mesmo termo que foi cunhado por Achille Mbembe no seu artigo Necropolítica, mas também que podemos encontrar no seu livro Políticas da Inimizade. Também temos umas breves noções quando nós lemos o livro Crítica da Razão Negra. Ambos temos aqui a resenha no canal. Porque para nós pensarmos o que é uma necropolítica, não podemos trazer necropolítica, uma política da morte, devemos pensar como surgiu este mesmo termo. Nós podemos fazer aqui uma breve semelhança com o pensamento de Michel Foucault, quando fala a questão do biopoder, quando o soberano teve a amabilidade de conseguir não só usar o seu poder para conseguir preservar a vida dos seus súbditos. Porque antigamente o soberano tinha o poder total sobre o súbdito de poder fazer viver ou fazer morrer as pessoas dentro de uma comunidade. Podiam ser julgados por mais que o soberano sentisse tentado de que alguém pudesse tentar roubá-lo o poder. Ele podia eliminar as pessoas facilmente, sem nenhum julgamento, sem nada. Por isso que o soberano tem esse poder sobre o outro com uma plena capacidade de poder fazer viver ou deixar morrer. E que para o Michel Foucault, nos seus livros, nos seus cursos do Collège de France, vai poder fazer como esse mesmo termo, biopoder, vai surgir muito depois do século XVIII, quando na era moderna, porque existe uma seção muito grande da questão da democracia, do contrato social, de como esses mesmos termos vão poder fixar dentro de uma comunidade para que o soberano não tenha um poder total sobre as pessoas, mas também que possa não só ajudar a compreender a humanidade, de como ela é, de como pode se manter mais viva. Por isso, o grande esforço das políticas como esgotos, hospitais e tantos outros esforços para poder manter o ser humano vivo e continuar a viver dentro da própria sociedade, que não tenha medo de uma morte fatal, que o soberano decidisse alguma coisa. Isso faz parte de uma política da vida, que é a biopolítica. Por isso que Michel Foucault vai fazer com que isso não só seja algo fundamental dentro das próprias sociedades. Essa característica também do poder soberano surge de uma outra forma quando há esse encontro com outras culturas, com outros povos, com outras raças, na definição de nós pensarmos que o ser humano que vive aqui é diferente do outro. Existem certas políticas de diferenciação. Começamos a ver como o poder do soberano vai construir o seu poder para a manipulação do seu poder perante o outro dentro daquelas sociedades colonizadas, e que existe uma certa diferenciação entre uma raça. Essa diferenciação e começa a dar que o Foucault vai dar nome de racismo, essa diferenciação que os seres humanos vão fazer perante dentro da própria sociedade, perante as outras pessoas de diferentes cores, e que certas políticas serão aplicadas de uma forma diferente dentro das próprias colônias, porque existe uma certa obrigação de poder dominar o outro. Nessa dominação existe muito a questão da violência, da guerra, dentro das próprias comunidades coloniais. E quando existe essa mesma questão da guerra, da violência, então, como diz muito bem o Frantz Fanon, e como o soberano vai usar a violência para dominar o outro, para dominar o homem negro, essa mesma violência será a resposta final da sua própria dominação e também da sua própria revolução. E essa violência vai ser uma chave, não só de encarceramento e também de libertação perante as dificuldades, mas isso vai trazer consequências nefastas dentro da própria política da biopolítica, porque não existe apenas uma política da vida, mas também vai existir uma política da morte, com essa injeção da guerra e da violência, que Achille Mbembe vai pegar essas próprias ideias, tanto do Michel Foucault como do Frantz Fanon, para descrever que essas políticas que foram usadas dentro das comunidades coloniais foram políticas da morte, porque incentivavam a morte dos outros, a perseguição. E Achille Mbembe também vai poder falar do Estado nazi, que foi um suprassumo de um Estado necropolítico, de que existe o poder de matar o outro, de poder fazer de tudo que ele puder para que o outro fosse eliminado completamente dentro da própria sociedade. Não é à toa que morreram mais de 6 milhões de judeus, ciganos e homossexuais dentro
da própria Alemanha, nesses campos de concentração. Por isso nós podemos aqui pensar de como essa necropolítica que Achille Mbembe vai trazer aqui, essa política da morte, isto é uma inversão completamente, porque se no biopoder de Michel Foucault é fazer viver, deixar viver, agora na necropolítica é deixar morrer as pessoas completamente ao abandono por meio de certas violências que podem ser usadas dentro da própria sociedade. Se você gostar desse vídeo, por favor, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E que essa mesma noção de biopolítica vai se diferenciar muito dentro da concepção de Achille Mbembe, porque ele se apoia nas ideias de biopolítica. Pensamos de como a necropolítica vai ser um elemento fundamental para compreender a violência exercida dentro da própria soberania perante os súditos dentro daquelas sociedades primitivas ou em desenvolvimento. E que isso não se bastou apenas ali, porque a necropolítica vai ser uma política para transformação do outro em simples corpo em destruição, que podem escolher as pessoas que vão viver ou deixar morrer, como aconteceu, temos aqui o exemplo mais recente com a pandemia, como acontece diariamente dentro das sociedades africanas, onde muitas pessoas são mortas e perseguidas, mas o Ocidente está em silêncio. Quando acontecem muitos massacres dentro de algumas comunidades das minorias, algumas coisas estão sempre em silêncio, porque não se fala disso. Essas políticas não são apenas usadas dentro das comunidades em desenvolvimento, mas também quando o Estado pega para si o poder de decidir quem poderá morrer dentro daquele próprio Estado na perseguição ou com falta de auxílio para as pessoas desenvolverem. Existem muitas formas de matar, por mais que exista um certo biopoder, que este mesmo saneamento básico, hospitais, tantas formas de poder manter vivos certas pessoas, também coexiste uma política de morte, de perseguição, de inibição completamente do ser humano, na transformação deles como matéria, como simples corpos que merecem ser apodrecidos e sem cuidado nenhum. E que a necropolítica, para Achille Mbembe, tanto no seu livro Política de Inimizade, como nesse mesmo artigo, também tem um livro separado da necropolítica, vai notar que existe essa mesma necessidade de reafirmação de como os seres humanos são capazes de criarem políticas para sua própria morte. Não só afeta a própria comunidade, mas afeta também a forma de projeção de si próprio perante o mundo. Quando existe uma negação muito concreta dentro da política da morte, isto é deixar morrer as pessoas, porque é um ser humano, mas esse ser humano que foi transformado em mercadoria, esse ser humano que foi transformado em simples coisa, objeto, e visto como selvagem dentro da questão do biopoder depois da Idade Moderna, quando existia esse mesmo contato com o outro dentro das próprias comunidades coloniais, onde a palavra violência foi a única linguagem que foi usada para poder domesticar, entre aspas, poder civilizar, entre aspas, essas populações, porque Frantz Fanon diz que a violência foi a única linguagem que foi ensinada para esses mesmos nativos, para esses mesmos homens negros. E durante a Revolução, do período da descolonização, é a mesma violência que ele poderá usar para poder se libertar. Então, aí, o Frantz Fanon também vai justificar essa mesma violência. Mas, como não estamos a falar aqui do Frantz Fanon, vamos pegar como o Achille Mbembe vai se basear nessas mesmas ideias para transformar essa mesma forma de violência como uma questão da necropolítica, com base nas ideias de Michel Foucault, tanto nos seus livros do curso do Colégio de França, ou também na história da sexualidade, quando fala sobre a questão da raça, do biopoder. Isso mesmo, porque nós temos esses mesmos poderes para que a sociedade possa desenvolver completamente, mas também existem algumas políticas de perseguições perante certos grupos que podem ser afetados, como é o caso da guerra contra as drogas. Esse é um caso de saúde pública, quando se usa muitas das vezes a política perante esses casos de grande perseguição a uma certa minoria com discursos de um combate contra a criminalidade, mas que o foco é determinado por um determinado grupo. Então, isso também existe a questão da necropolítica. Nós podemos até assistir
Um documentário está na Netflix, essa questão do encarceramento em massa por causa do combate às drogas, que um grupo foi visado com isso. Essa é uma necropolítica. Essa é uma ideia do biopoder, da necropolítica, tem um grande distanciamento, porque a biopolítica, isso é deixar viver, fazer viver, é muito diferente de deixar morrer, fazer morrer as pessoas, escolher quem vive e quem morre dentro das próprias sociedades. Por isso que Achille Mbembe, nos seus discursos, vai reafirmar completamente de como esses meus pensamentos não terminaram no século 18, 19 ou 20, ainda continuam a se exercer esse mesmo poder sobre o outro, sobre o corpo dos outros, mandar, fazer com que essas mesmas pessoas se renunciem a si próprios e que se deixam morrer facilmente com a perseguição, quando um Estado assume sobre si o poder de decidir quem vive e quem morre. Isso é que nós chamamos a necropolítica, que nós podemos aqui pegar com várias semelhanças de vários estados necropolíticos, que condenam as pessoas à pena de morte, perseguem certas comunidades com certos pretextos, porque o poder soberano dentro das democracias pode ser delegado a um certo grupo. Essa é a democracia que nós temos. Esse grupo inventam leis que vão fazer com que haja perseguição de certos grupos e deixar morrer certas comunidades, certas pessoas. Mas, contudo, é necessário que nós tenhamos em mente que devemos compreender sobre a questão da necropolítica, que vai muito além dessa mesma fase da derrota perante o ser humano no seu próprio ato de viver, que devemos combater toda a política de morte, porque devemos ao soberano um certo apoio que possa fazer que o biopoder seja permanente, não a necropolítica. Por isso que eu vos peço que reflita um bocadinho sobre essa mesma questão. Se nós queremos uma amplitude do biopoder, então, por que a necropolítica ainda continua a subsistir dentro das próprias sociedades? Por isso que Achille Mbembe, tanto no seu artigo, ele escreve no artigo sobre a necropolítica, depois publica esse mesmo artigo dentro do livro Política da Inimizade, que nós podemos encontrar aqui a resenha neste canal, que essa mesma preocupação da necropolítica, essa mesma política da morte, de poder excluir o outro perante a comunidade humana. Nós somos seres humanos, seres sociais, que dentro de um contrato temos sempre um certo soberano, entre aspas, que pode variar completamente esse poder soberano, se está dentro de um partido, está dentro de um presidente, está dentro de uma comunidade. Que essa comunidade tem que ter bons princípios para que auxilie no desenvolvimento total da própria sociedade humana e que haja um respeito pela vida por completo, pela dignidade. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete e até a próxima.